bem-vindos ao nosso novo canal. Aqui você vai ouvir falar tudo de bike, reviews, equipamentos, percursos, provas, as pessoas do mundo da bike. Fica ligado, já se inscreve aqui para participar com a gente. Hoje nós vamos falar de uma bicicleta muito especial, a nova Specialized S-Works Tarmac SL8. Mas antes da gente começar o review, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Lídia Borba, ex-triatleta profissional especialista em Ironman, atualmente ciclista amador e comentarista de ciclismo dos canais ESPN, e vou falar para vocês sobre a minha experiência nessas últimas 2 semanas com a Tarmac SL8. Vem comigo! Por que a gente escolheu a Tarmac SL8 para ser o primeiro review do nosso canal? Bom, primeiro, o timing, né? Foi o grande lançamento da temporada, sem sombra de dúvidas. A gente sabe que a Specialized lança uma bicicleta mais ou menos a cada 3 anos. Então já tinha uma expectativa aí desde o começo do ano de quando vinha a SL8. Demorou, no tour ainda não tinha nada concreto. A gente viu lá atrás, primeiro, um lançamento do cockpit Roval, que seria integrado a essa bicicleta. Aí já foi gerando uma dúvida, no tour vazaram algumas imagens, mas nunca de uma bike inteira montada. Até que agora, no começo de agosto, finalmente a gente teve o esperado lançamento durante o Campeonato Mundial que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Em Glasgow, aliás, o Remco Evenepoel estava com uma bike igualzinha a essa, a SL8 Project Black. E as atletas da ST Works também estavam, então a Lotte Kopecky, a Marlene Reusser e a Demi Vollering. A Lotte Kopecky acabou tendo um problema mecânico de câmbio no começo da prova e trocou e acabou vencendo o Mundial com a SL7, mas a Demi Vollering foi vice-campeã mundial já usando a nova SL8. Poucas semanas depois, a bike chegou aqui no Brasil num super lançamento em Campos do Jordão, na casa da Specialized. Mas o que faz da Tarmac SL8 tão especial? Bom, primeiro, uma promessa da Specialized de que é uma bike mais leve, mais aero, mais rígida e mais confortável do que a SL7. E a gente sabe que uma característica não combina muito com a outra, é quase incongruente ter tudo ao mesmo tempo no mesmo equipamento. Como que eles conseguiram fazer isso? Tanto por ajustes aerodinâmicos, como por distribuição de peso em algumas áreas estratégicas da bicicleta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bom, visualmente a primeira coisa que chama atenção na SL8 em relação à SL7 é esse nariz meio estranho que a Specialized deu o nome de Speed Sniffer. Se a gente traduzir literalmente, é o farejador de velocidade. O que eles fizeram? Eles alongaram a frente da bicicleta, mas não como eles tinham feito com a Vendi, que ia em sentido quadro, mas para frente. Por quê? Ao fazer isso, eles conseguiram que o primeiro ponto de contato da bicicleta, que é no Speed Sniffer, seja mais estreito do que a caixa de direção, portanto mais aerodinâmico do que quando você faz o prolongamento para trás da caixa de direção e teu primeiro ponto de contato fica sendo a largura da caixa de direção. Bom, se na frente eles otimizaram a questão da aerodinâmica, no canote de selim eles conseguiram trabalhar nas questões peso, aerodinâmica e conforto ao mesmo tempo. O canote da SL8 é bem mais estreito que o da SL7 e com isso eles conseguiram tanto tirar carbono, ou seja, deixar mais leve. Com esse material a menos, ela também ficou um pouquinho mais macia e, portanto, mais confortável, e por ser mais estreita, também ficou um pouco mais aerodinâmica. O próximo ponto que eles mexeram foram nos tubos traseiros, ali nos seat stays e no chainstay. Ele é um pouquinho mais redondo que o da SL7, à primeira vista até parece menos aerodinâmico, e é mesmo, mas é também uma forma otimizada de tirar carbono. Com esse conjunto traseiro da SL8, eles conseguiram baixar o peso dela e fazer a bicicleta sair de fábrica com menos de 6,8 kg no tamanho 56, ou seja, no limite técnico da UCI para uma bike que também é aerodinâmica e não apenas de escalada. Tá, mas então ela ficou menos aérea na parte traseira? Depende. Toda a geometria da SL8 foi otimizada para 45 km/h. Quanto mais rápido o ciclista vai, maior a incidência do ângulo frontal em relação aos ângulos inclinados, que a gente chama de yaw angles. Isso quer dizer que o headset dela, ali onde fica o Speed Sniffer, vai importar muito mais do que o triângulo traseiro. E por isso eles chegaram a essa equação em que valia a pena realmente sacrificar um pouquinho de aerodinâmica na traseira em troca de conforto e menor peso. Bom, antes da gente continuar, é importante eu ressaltar que esse não é um review patrocinado. A Tarmac SL8 foi a minha escolha para fazer o Haute Route Dolomitas, uma prova na Itália com 5 dias de montanha que aconteceu no final do mês de agosto. Por que eu escolhi a bike? Exatamente por ser uma bike aero, confortável
e muito leve, que faz muita diferença nas montanhas quando a gente está falando que a relação mais importante para o atleta é a relação peso-potência, e esse peso é combinado entre o atleta e a bicicleta. Outro motivo para eu ter escolhido a SL8 para competir é que, além de ser muito leve e ter toda essa eficiência aerodinâmica prometida, ela é uma bike agressiva, mesmo nos tamanhos pequenos. Atletas baixinhos como eu tenho 1,60 m, para quem não sabe, têm dificuldade em achar bikes com a frente baixa. Lá em 2012, a Specialized comprou a Retu, que é uma empresa global de bike fit. Quando ela fez isso, o que ela estava adquirindo, na verdade? Um imenso banco de dados de pessoas do mundo inteiro que andam com bicicleta com diferentes objetivos, seja competição, seja performance, seja conforto, enfim. Dessa base de dados, a Specialized desenvolveu várias linhas de produtos e vários projetos independentes. Um deles se chama Rider First Engineered. O que isso quer dizer? Eles pararam de desenvolver bicicletas feminina, masculina, e começaram a desenvolver de acordo com as coisas que faziam sentido. Uma das coisas que eles perceberam é que as pessoas que usam um quadro 49 precisam mais ou menos da mesma proporção que as pessoas que usam um quadro 56. Não interessa se uma é mulher e se a outra é homem. Eles mudaram alguns outros pontos, por exemplo, os selins, que hoje sim tem uma linha feminina, que é a linha Mimic, e a linha geral. Mas as bicicletas da Specialized hoje são iguais para mulheres e para homens. E isso significa que quando um quadro muda de tamanho, ele também muda sutilmente a geometria para se enquadrar naquela mesma característica do projeto como um todo, no caso do projeto Tarmac SL8. No tamanho 49, isso quer dizer que eu tenho uma frente bastante baixa, né? Então a caixa de direção da bicicleta é baixa, e quando eu uso a frente integrada, né, o cockpit Roval desenvolvido para SL8 na posição mais baixa, eu acabo ficando numa posição bastante agressiva, principalmente combinado com um selinho um pouquinho mais alto que eu consigo por usar um pé de vela curto. Esse é outro ponto interessante da Tarmac SL8 também, para quem vai comprar agora nos tamanhos menores. Os tamanhos 44 e 49 já vêm com pé de vela 165mm de fábrica, né? A gente está acostumado a receber um tamanho 170 e eles agora já pensaram nisso e encurtaram um pouquinho o tamanho do pé de vela nesses tamanhos menores também. Além de diminuir o pé de vela, eles também diminuíram o guidão da bicicleta. É bem difícil normalmente encontrar guidão tamanho 38, né? E para quem é pequenininho, faz diferença, é o que faz a bike ficar muito na mão. Os menores tamanhos da Specialized da SL8 também vêm com um guidão de 380mm de centro a centro. E os guidões vão aumentando de acordo com o tamanho do quadro da bicicleta. Ou seja, um conjunto todo pensado e que se molda não só à altura ou o comprimento de pernas do indivíduo, mas a ele como um todo se porta em cima de uma bicicleta. Na minha Tarmac SL8 especificamente, o que tem de diferente? Bom, a minha opção foi pegar o guidão de 380mm por 90mm de avanço. Como é um guidão integrado, você tem a opção de comprar ele já pronto, 380 por 75, 90 ou 110mm. Inexplicavelmente, a Specialized não fez o guidão com avanço de 100mm na dimensão de 380, que seria ideal para mim. Entre o de 90mm, um pouquinho mais curto, e o de 110, eu acabei optando pelo guidão com 90mm de avanço. A S-Works SL8 pode vir com duas opções de grupo, o Shimano Dura Ace Day 2 ou o SRAM Red. Eu optei pelo grupo SRAM Red, mas com uma modificação importante. Ao invés de usar o pé de vela 165 tradicional que vem com a bicicleta, eu substituí ele por um rotor Aldu 155mm. É isso mesmo, eu uso um pé de vela 155mm, bem pequenininho. Isso me dá um pouquinho mais de altura de selim e abertura de quadril, que é uma coisa que eu preciso porque eu tenho alguns parafusos ali no quadril que me complicam um pouquinho a situação. Eu gosto bastante, já tem bastante tempo que eu uso pé de velas mais curtos. Desde 2009 eu usava um 65 e agora que tá vindo essa tendência de pés de velas mais curtos, eu tô conseguindo achar uns ainda menores. Então hoje a minha escolha é um Aldu de carbono 155mm. A última modificação que eu fiz foi colocar as rodas Zip 353 NSW ao invés das Roval CLX2, que normalmente vem com a bicicleta. Isso porque a Zip 353 é um dos pares de rodas mais leves que tem no mercado, com 1.260 gramas. Além disso, o aro tem uma largura interna de 25mm, e a roda mais larga deixa ela também mais estável, principalmente em ventos cruzados, que é particularmente importante para atletas pequenininhos como eu. Resumindo, a minha montagem da Tarmac SL8 ficou com um selim Specialized Power S-Works 143mm,
um cockpit Roval 380 por 90 mm, suporte de caramanhola S-Works, pé de vela rotor Aldu de carbono com 155 mm e coroas 48-35, grupo SRAM Head com cassete 10-33, roda Zip 353 NSW e o quadro Tarmac SL8 Project Black, edição especial que ainda era protótipo da bicicleta. Essa montagem assim completinha, inclusive com os pedais Look Ceramic Carbon, ficou com 6,8 kg, exatamente o limite técnico da UCI. A minha S-Works SL8 chegou muito perto do Hot Route Dolomitas. A prova começava no dia 29 de agosto e eu peguei a bicicleta no dia 24, mesmo dia do lançamento no Brasil. Meu primeiro giro foi no dia 25, sexta-feira. Aliás, eu não recomendo normalmente que as pessoas testem equipamentos ou nutrição numa prova, né? É sempre bom a gente trabalhar com a adaptação a esses equipamentos. Mas a minha primeira sensação foi tão legal com a bicicleta que eu falei, acho que dá. E realmente foram 5 dias maravilhosos e que me deram experiência em primeira mão já na situação mais difícil possível, que é competindo nas montanhas. O mais legal é que eu também consegui colocar a bicicleta à prova em condições que a gente nem sempre tem aqui no Brasil, que é a situação de montanha. A prova do Hot Route são 5 dias com 5 etapas longas, todas elas com muitas montanhas. 3.000, quase 4.000 metros de ganho às vezes por etapa. 2, 3 montanhas com 1 hora de duração ou próximo disso. Aqui no Brasil, as nossas montanhas mais longas seriam ali em Campos do Jordão, por exemplo. Serra Velha tem perto de 50 minutos, Serra Nova tem perto de 1 hora. Lá todo dia eu fazia isso, curvas técnicas, subidas longas, subidas íngremes, e aí deu pra tirar o melhor realmente da SL8 e trazer essas impressões pra vocês aqui. A primeira coisa que eu percebi da SL8, obviamente, foi a questão do peso. Eu vinha treinando pro Hot Route numa BMC Time Machine Road, que é a versão aero da bicicleta de estrada da BMC. Da SL8 para ela, eu já comecei tirando 1,5 kg de bicicleta. Considerando que eu cheguei no Hot Route com 48 kg, isso faz muita diferença na relação peso-potência somada. O segundo ponto foi a questão do conforto. Para me ajustar a bicicleta, eu parti dos números do meu Bike Fit Retool da bicicleta anterior e consegui me adaptar muito bem à geometria dela. Uma coisa que eu reparei logo de cara é que eu tava subindo muito mais sentado. Eu sou uma pessoa que costuma pedalar bastante em pé nas subidas, eu acho mais ágil, né? Eu sou uma atleta com pouca força muscular e eu acabo usando essa agilidade para me ajudar nas subidas. Outra coisa que eu adorei foi a questão do guidãozinho 38. Pra mim fez muita diferença, principalmente quando eu pedalo em pé. A bike fica mais na mão, mais encaixadinha, então quando eu tô em pé ali pedalando e usando o pêndulo, fica muito mais fácil trazer, puxar a bicicleta, sentir melhor esse pêndulo. Foi realmente um dos grandes destaques da bike, principalmente por ser integrado. Então ele é bastante rígido também e realmente responde a tudo que a gente faz com ele. Aliás, falando em responder o que a gente faz com o guidão, eu sou uma pessoa que adora descida. E aí foi a minha parte preferida com a bicicleta. A Specialized alega que ela é 4 watts mais rápida por causa do guidão e 4 watts mais rápida por causa da geometria da bicicleta. Eu não sei quantos watts eu ganhei, mas eu sei que na descida, em curvas de alta velocidade, a bicicleta é muito responsiva. E diferente do que o pessoal costuma falar, né, de chamar uma bicicleta de responsiva pela forma como ela se comporta na saída de curva, o que eu senti com a Tarmac SL8 é que ela entra muito bem na curva. Isso quer dizer que às vezes aquelas curvas que a gente diminui um pouquinho a velocidade para conseguir fazer a linha desejada, a linha ideal, eu consigo entrar um pouco mais rápido porque eu sei que a bicicleta responde à linha que eu tô pedindo para ela. E aí com isso eu também saio com mais velocidade e aproveito melhor o embalo, mesmo nas curvas de alta. Esse conjunto todo deixou a SL8 com uma pilotagem muito agradável. A impressão que você tem é que você está realmente integrada com a estrada e fazendo a linha que você quer. Para mim isso foi particularmente interessante no Hot Route Dolomitas porque apesar de ser um lugar maravilhoso, com vistas esplêndidas, o que a gente tem lá e que a gente não tem aqui são muitas curvas técnicas. A gente não tem aqui a mesma quantidade de curvas fechadas, cotovelos, que eles lá chamam de tornante, né? E isso pode ser um desafio técnico, mas a bicicleta te deixa tão segura, a pilotagem é tão firme, que você realmente tem tempo de apreciar a paisagem enquanto desce em alta velocidade. Aliás, vale até a gente ressaltar aqui que os brasileiros foram muito bem nesse Hot Route Dolomitas. A Maíra Catenati foi campeã geral no feminino. O time Brasil Sotto Zero, que quer dizer Brasil abaixo de zero, igual aquele time da Jamaica lá do bobsled, foi o campeão geral do time misto. A gente ainda teve mais 6 pódios nesse Hot Route. O Fernando Pavão foi vice-campeão do Double Crown. A Valéria Ciarnuto, campeã da categoria 50-59 feminino. A Paula Faria, do Rio de Janeiro, foi vice-campeã da 40-49. Eu
o Walter e o Fábio Galotti ficamos em terceiro lugar das nossas respectivas categorias. Foi bem legal pro Brasil todo. Veredito sobre a Tarmac SL8. É uma bike que anda bem em todas as situações. Ela sobe bem porque é leve, é rígida. Ela acelera bem no plano, por ser rígida e aerodinâmica. Ela é uma bike que responde muito bem nas curvas, nas retomadas. Tem uma pilotagem muito segura. E, para ser uma bike de performance, é bastante confortável. Como diz a Specialized, one bike to rule them all. Curtiu esse conteúdo? Ficou com mais alguma dúvida sobre a SL8? Deixa aqui nos comentários que eu te conto com as minhas impressões. E se você quer ver outros conteúdos desse tipo, reviews, provas, equipamentos, bikes, conta pra gente, deixa aqui nos comentários e a gente se vê aqui todas as semanas falando de bike. Até mais!